Boa tarde, amigos. Estamos chegando na área, chegando na rede com Kodama na rede. Sábado, 18 horas, todos os sábados estamos aqui, falando um pouquinho aí dos assuntos voltados ao futebol, Corinthians de preferência, né? E hoje recebendo aqui como convidados o amigo aqui, o Diogo Cardoso, repórter da Rádio Trianon. Diogo, manda um abraço aí para os nossos amigos. Amigos ligados aí no Kodama na rede, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E da Nova Difusora também, né? Nova Difusora Nova também, Difusora legal. de Osasco, 1540M e 740AM, trabalho nas duas. Bom, pronto. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso recebê-lo. Mais à esquerda aqui, ó, nosso amigo William Lin, popularmente conhecido aí como Mamê, palestrante da Arita, treinamentos lá. E aí, William? Boa tarde, Kodama, boa tarde, amigo, toda a nação corintiana, salve, salve, é nóis, Corinthians. Vamos começar falando um pouquinho aí de Corinthians, aí já essa semana não começou muito bem, pelo menos pra mim, né? O William, o que foi aquela derrota pro América, bicho? Lanterna no campeonato, cara. O que você acha? O que aconteceu lá, meu? O que você acha como torcedor aí? Eu acho que foi uma coisa combinada, na verdade. Combinada? Como combinada, foi bicho? combinado, cara, porque a Globo precisa ter ibope, né, cara? E os jogos, imagina o Corinthians já ganha, já dá aquela disparada na tabela, né? Acaba o campeonato, fica sem graça, não vai dar ibope na TV, a Band e a Globo que... Então, na verdade, assim, o Corinthians está segurando, certo? Para dar o sprint final agora. Imagina, último jogo, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras precisando empatar para não cair. E vão passar o título pra nós, hein? Lindo, hein, Kodama? Mas você tá louco, o que você pode combinar? Você tem isso de combinar, para com isso, né, mano? Pô, velho, você tá louco, o Corinthians já era pra ter levantado a taça, né, meu? O André recebeu com certeza uma notificação dos caras da Globo, porque a maior cota de patrocínio é do Corinthians, né? Corinthians e Flamengo. Acho que foi na 9ª ou 10ª partida do campeonato, ele falou, ó, segura a onda aí, porque é o seguinte, vocês vão ser campeão invicto no primeiro turno, não dá, então... né, dá uma maneirada, e nós perdemos várias pra ver se os outros times chegam, mas tá difícil, né, a gente perde, os caras não conseguem passar a gente, né, Kodama? É, isso é verdade. Mas e aí, Diogo, o que você achou lá, você que é setorista lá do clube, acompanha os treinamentos, assim, essa avaliação assim, mais técnica em relação ao rendimento da equipe que caiu assustadoramente, principalmente acho que na segunda etapa, o Corinthians acho que não teve um bom desenvolvimento em campo. O que você achou da partida? O Corinthians jogou muito mal, né, Kodama, inclusive na parte física, né? Entendi. O Fábio Maceridian, né, apesar de ser um ótimo profissional, na minha visão, depois que ele entrou, parece que a equipe caiu de rendimento fisicamente. Não sei se você concorda com isso, mas... Nossa, na parte física, realmente, o gramado complicou realmente, né? Que o Tite falou que o gramado estava grama alta, assim, mas era visível o Paulinho, que corre os 90 minutos na ativa, realmente jogou muito mal. O Júlio César falhou no gol, né? Formou a barreira errada. O Emerson, na hora que o Amaral, né? Na hora que o Amaral deu o chute, o Emerson se encolheu, né? Realmente o time jogou muito mal. Mas seria só o aspecto físico, ou você acha que, tipo, boa parte, assim, eu tô lá no Twitter a semana inteira, tal, que lá, torcida questionando que os caras menosprezaram o América, tipo, meio que corpo mole, salto alto, não falaram muito em questão física, a maior parte, assim, dos torcedores, o pessoal que falar em questão... falar em menosprezo ao adversário, corpo mole. Não acredito em corpo mole, não acredito em menosprezo, realmente, pra mim foi muito, essa parte física, eu acho que o Fábio deve melhorar essa parte física nos treinamentos, né, pelo que a gente vê. O Neto, na transmissão da partida, ele até falou que o bicho era 40 conto, falei, 40 conto e os caras andando em campo, bicho, não dá, meu, os caras que estão ganhando muito, mas não querem receber 40 conto de bicho, né, meu? Eu falei, não, William, você acha que você por 40 contos você ia fazer o quê? Você ia ficar rastejando em campo? Nossa, realmente, hein? O cara ganha 40 conto e tava andando, né, no campo. Por isso que tem uma coisa errada nessa história. Não sei de onde que o Neto teve a informação. Ele falou, o bicho é 40 pau. E os caras andando em campo, não é possível. Umas coisas meio absurdas. Outro detalhe, acho que em relação ao jogo, não sei, né?
Espero que seja uma simples coincidência. Mas assim, voltou o Chicão, o Corinthians voltou a perder. O que você acha? Você chegou a reparar nesse detalhe, não? Inclusive nas redes sociais falaram muito isso, nos torcedores do Corinthians falando sobre essa questão, né? Voltou o Chicão, o Corinthians perdeu. Não, mas não acredito que não tenha nada a ver com a volta do Chicão. Você gosta do Chicão como zagueiro, Mamer? Como zagueiro, sim. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Só pode ser como zagueiro. Zagueiro, né? Você faz uma pergunta dessa. Outra coisa, bicho. Ô, cidadão casado, né? Não pode, pô. Já tô esperto, mas eu acho que o Chicão é um baita zagueiro, ele representa bem o Corinthians, foi uma fase ruim aí, ele foi infeliz no dia que ele realmente abriu mão de estar compondo o elenco. Eu acho que ele não foi feliz, a gente entende, mas é um cara que eu acho que tem para agregar pro Corinthians. Na minha visão, o Chicão é o zagueiro, o William deve concordar, o zagueiro mais técnico, né, do Sim. Corinthians, né? Opinião como jornalista, se eu fosse o técnico Tite, eu formaria a zaga com Chicão e Paulo André. Eu deixaria o Leandro Castanho no banco, na minha visão, né? Particularmente, já falei em programas anteriores, volto a falar. O Chicão, se ele quiser, ele é o melhor zagueiro que eu conheço. Se ele quiser. Nesse momento, aparentemente, parece que ele não quer, né? Gostaria muito que ele quisesse, mas aparentemente, eu acho que ele não quer. E eu, na minha concepção, em virtude dele ser esse zagueiro todo que vocês referiram, que ele sabe jogar, joga muito, experiente, tá nos que lá, foi capitão do grupo por muito tempo, naquele momento não era hora e nem lugar para ele fazer aquela falta, né? Então, quer dizer, o erro começou ali já para mim. Tinham 3 jogadores do Corinthians e ele chegou lá e ainda foi infeliz, né? Foi infeliz. Então, não haveria necessidade. Não haveria necessidade. E naquela altura do jogo, pô, né, não podia fazer aquela falta. Deu vaza, né? Deu vaza para azar. Deu vaza para azar e infelizmente o nosso amigo lá, o Júlio César, não foi feliz na bola. Júlio César, recado do Ronaldo Giovanelli. Jogador não pode adivinhar canto, velho. O Ronaldo sempre fala isso daí nos comentários dele. E o Júlio quis adivinhar. Ele deu o passo antes do cara bater na bola. Quando foi voltar, não deu mais tempo, né? Mas é isso aí. Mas ainda estamos na liderança, é o que importa ainda, mas um pouquinho mais difícil, né, agora, né? É verdade. William, fala um pouquinho aí da sua lá, das palestras aí, que você é palestrante aí, fala um pouquinho das suas palestras aí. A palestra não tem nada a ver com o Corinthians, né? Certo, na verdade, claro. Ali a gente nem fala de futebol e religião. A palestra é uma palestra motivacional, de sensibilização, a gente aborda a questão da autoestima, autoconhecimento, falamos também sobre a importância de ter um projeto de vida, elaborar o projeto de vida, como elaborar o projeto de vida. Não é um treinamento, é uma palestra de sensibilização. As pessoas, a gente mexe um pouco com a inteligência emocional, dá uma pincelada sobre o assunto e desperta, né, o interesse das pessoas em aprofundar mais sobre o tema, né? Porque a gente fala de projeto de vida, as pessoas sabem da importância, mas não colocam energia para montar o seu projeto de vida, né? Perfeito. Você falou em palestra motivacional. Vamos ver se você pelo menos dá uma força pro Coringão aí. Porque o que você acha como é que tá o ânimo dos jogadores depois que perdeu pro Lanterna do campeonato? O que você acha onde que o Tite tem que chegar nos jogadores? Porque acho que os caras baixaram um pouco a bola para levantar a moral da galera aí pro jogo de amanhã. Você acha qual o gancho motivacional que seria interessante? É que assim, o Tite ele tem um estilo diferente, né? Eu acho que o estilo do Tite é muito de falar, né? Ele até fez aquele fala muito, Sim. mas ele é um cara de bom diálogo, né? Eu acho que o Tite, se ele tiver eu não conheço os bastidores do Corinthians, mas eu imagino que se ele tiver um drive, uma pegada mais firme com alguns jogadores que precisa dentro do elenco e chamar a responsabilidade. Eu acho que tem alguns chinelinhos lá, uns estrelinhas dentro do Corinthians que precisa tomar um sacode para começar. Só uma aspas aqui, não queria interromper, já interrompendo, como diz o jogo. Você falou em chinelinho, ponto de interrogação. Jorge Henrique e Chicão amanhã estão fora do jogo. Estão fora, os dois e o Alex, né? Ponto de interrogação. O Alex também, que ele tá Alex, de olho, né? Ele tá machucado e saiu no jogo, quer dizer. Sim. O Chicão jogou no último jogo, e aí amanhã já tá com dor. O Jorge ia voltar, agora tá com dor. Interrogação. Aliás, o Jorge Henrique sempre é dúvida, né?
Você pode ver. Jorge Henrique joga, na segunda-feira, Jorge Henrique é dúvida para a próxima partida. Entendi. Realmente não se sabe o que acontece com ele, né? Eu acho que o futebol dele caiu um pouco. O Jorge Henrique sempre foi raça, né? O Jorge Henrique sempre foi um cara que voltou para a marcação. Eu acho que ele demonstra o espírito Corinthians, mas nos últimos jogos que ele tem participado não tem correspondido, né? Não sei a sua opinião em relação ao Jorge Henrique, mas ele nos últimos meses caiu um pouco o futebol do Jorge Henrique. Eu não sei se também pela posição que o Tite tem colocado ele, né? Entendi. Não, eu acho que a questão do Jorge Henrique não é posição. Eu acho que tá faltando motivação para ele. Não é de alguns meses pra cá, é desde o ano passado, né? Eu venho pegando no pé do Jorge Henrique desde o ano passado. Tá sendo especulado como moeda de troca, né? Eu acho que qualquer profissional nessa altura do campeonato, um pouco antes de você ser especulado como moeda de troca, né? Cai um pouco, né? Sua autoestima, mexe com uma questão sua pessoal, né? Então eu acho que isso afeta também um pouco o jogador. É a mesma coisa agora essa questão de vem tal jogador, tal ciclano, beltrano para posição. O jogador que disputa a posição, se ele não tiver uma cabeça bem elaborada, ele não tiver muito focado, ele acaba se perdendo. Essa é a minha opinião, né? Não sei se você concorda, o colega concorda, né? Diogo, o que você esteve lá no clube essa semana, lá no CT e tal, não sei lá, o que você sentiu alguma coisa em relação ao ânimo dos jogadores? Então, pelo que a gente viu, a equipe estava bem cabisbaixa mesmo, né? A equipe, realmente, os jogadores não depois da derrota pro América Mineiro, não era aquele ânimo, né, das outras semanas, né? Realmente a equipe bem cabisbaixa mesmo, né? Então, essa questão do Jorge Henrique, realmente o Tite, na minha visão, escala ele errado, porque ele é o quê? Ele é um terceiro atacante, né? Na época do Mano Menezes ele jogava como atacante. O Tite escala normalmente ele como meia para armar jogo. O Jorge Henrique não é dessa função. Por isso eu acho que o Jorge Henrique caiu de rendimento né? bastante também, né? Mas você vê claramente que os jogadores de cabisbaixo, jogadores tristes, né? Mas nesse domingo tudo pode mudar, né? Dependendo da rodada. O Vasco vai pegar o Botafogo, então um vai tirar ponto do outro, né? Então, realmente Você diria, não sei se está acompanhando, você diria que entre o baixo astral do Coringão nessa semana está totalmente no oposto e um Vasco que está lá para cima com... O Vasco tá com moral, né? Eles ganharam um jogo no meio da semana, um jogo difícil, de virada, né? De virada, tomaram o gol aqui e lá, né? Buscaram o resultado, né? Mas eu acho que o Corinthians tem tudo para arrebentar, porque vai jogar em casa, vai ter a Fiel presente. Querendo ou não, na hora do aperto, desce o espírito São Jorge, vê com o jogo anterior, a gente perdendo ali, né, debaixo de chuva, com o jogador a menos. Eu acho que é esse espírito que o Corinthians tem que ir para campo. E se resgatar isso, eu não sei qual o trabalho antes de entrar em campo, mas, Tite, tá aí o recado aí. Pega aquele vídeo, bota pra galera assistir uns minutos antes de entrar em campo. Quem sabe esse jogo é a grande arrancada rumo ao título. Andrei, estão mandando um abraço pra você aqui do Valinhos. São de Valinhos, Andrei e Andréia. O Andrei, se é o meu amigo Andrei que tá assistindo, ele é flamenguista. Flamenguista? Torcedor do Flamengo. Tá certo. Urubu lá, né? É Urubu. Freguês nosso, né? Freguesão nosso. É um bom cliente, É um bom cliente. Eu acho que são irmãos nossos lá no Rio, um bom cliente. Com certeza, eles preferem o Corinthians do que o Vasco. Pode perguntar aí pra ele. O problema é que no Flamengo lá até pum gera crise lá, né, meu? Daquela declaração do Luxemburgo lá que soltaram um pum na concentração. O Andrei tá falando que é só colocar o Adriano para resolver, o flamenguista Adriano para resolver os nossos problemas. Falando, já que ele citou o Adriano, o que vocês acham aí do Adriano? Você que viu ele treinando essa semana lá, como é que ele tá lá? Conta aí pra gente. Tá mais magrinho, realmente, né? Inclusive ontem no treinamento, não sei se vocês leram, fez gol até de bumbum, né? Falaram. Fez o gol, né? Fez o gol de bumbum, tava Também? nas matérias do Globoesporte.com, né? Então realmente ele tá mais magro, tá motivado para jogar, né? Pode jogar aí de 30 a 35 minutos neste domingo, né? Acredito que o Tite vai colocá-lo em campo, né? Então ele tá bem motivado para esse jogo aí de domingo contra o Atlético Paranaense.
Não sei se você acompanhou algumas declarações do Adriano aí, ô Mamê. Você acha que ele tá motivado assim mesmo de ajudar o Corinthians? O que você acha? Eu acho que tá. Eu acho que o Adriano, ele tá precisando, inclusive, pra autoestima dele. Ele é um jogador que estava em evidência, hoje está em baixa total. Ele precisa se recuperar. É o clube que deu oportunidade para ele, tá apostando nele. Eu acho que assim, quando ele cair na graça da Fiel, se é que vai cair na graça da Fiel, né? Mas ele já sentiu nos bastidores, porque uma coisa é você jogar contra, outra coisa é você assistir, estar no meio da torcida. Quem é corintiano sabe, né? E quem não é, for pro meio da torcida do Corinthians, vira, não tem como. Quer virar, pelo menos, né? Não é assim. Fenômeno, né? Mas ele já participou, ele já foi inclusive na concentração. E eu acho que o Adriano, se voltar a jogar o futebol, pelo menos 50% do que ele jogava, já vai corresponder. Né? Porque ele tem uma presença diária que hoje, querendo ou não, faz diferença. São poucos atacantes que têm o perfil dele. Nossa, é verdade. Não é, Diogo? Eu acho que concordo plenamente. Né? Eu vi aí, eu acompanho pela TV Corinthians lá. Um abraço pra galera, Léo, Daniel. E vi nos treinamentos lá uma certa desenvoltura do Adriano. Hoje ele já tem mais confiança, pega a bola, parte pra cima, corta pro lado, arremata pro gol, coisa que ele não estava fazendo lá das outras vezes, né? Então eu acho que eu até aposto, né? Postei com um amigo lá, um São Paulino lá, que o Adriano ainda vai fazer mais gol que o Fabiano no Brasileiro. O reserva Adriano vai fazer mais gol que o Fabuloso, que é titular do São Paulo, hein? Isso que eu ia falar agora, né? O único atacante de área mesmo que se compara no Brasil ao Adriano é o Luiz Fabiano. Tem o Damião, né? O Leandro Damião. Não, tá surgindo agora, né? Mas os atacantes antigos, que já participaram de Copas do Mundo, o único que se compara hoje é o Luiz Fabiano, né? Fred, não? Eu acho que não tem o mesmo perfil do Adriano. O Adriano, que o amigo William, né? Isso. O William falou aqui, se ele jogar 50% do que ele sabe, ele volta para a seleção brasileira. É ele e Neymar, na minha visão, para a Copa do Mundo. Ele, porque o Neymar é um atacante já, né, de rodar o jogo, veloz, o Adriano já mais de área. Então, se ele jogar, na minha visão, 50% do que ele sabe, ele é seleção brasileira. E titular no Corinthians facilmente, né? Vai ficar difícil pro ano que vem, né? Edson, ele, Sheik. Existe a possibilidade de Tevez e Kleber, imagina. Não, calma, você vira tudo isso daí, não tem onde jogar, né, William? Pelo amor de Deus. Não, mas vai vir um ou outro, né? Ou o Tevez ou o Kleber. Eu particularmente acho que o Sheik deva sair, porque parece que tem uma proposta milionária para ele. Eu acho que o Sheik deva sair. Né? Entre as opções, entre Tevez e Kleber, eu acho que é só um dos dois, não vem os dois. Se vier Kleber, não vem Tevez, se vier Tevez, não vem Kleber. Então tá por aí. Você prefere quem, Cudão? Eu acho o seguinte, eu particularmente eu gosto muito do Tevez e prefiro o Tevez, mas completamente satisfeito com qualquer um dos dois. Eu acho que o Kleber, a melhor coisa que ele vai fazer para a carreira dele é vestir a camisa do Corinthians. Se ele vier pro Corinthians, é a menor coisa que ele vai fazer pra carreira dele. Vai poder tirar a carteirinha da carteira dele. Ele pode andar com a carteirinha da Gaviões, vai poder andar com a carteirinha, não precisa esconder, pode pagar as mensalidades que ele tá atrasado da Gaviões. Tá atrasado? Não pode pagar, como ele vai pagar, bicho? Você não sabe, né, meu? De repente tá em dia, tá lá pagando o boleto. Pra ele aquilo lá é barato. Agora, uma coisa que pode pesar para ele na hora que ele chegar é que assim, com certeza vão haver comparações dele com o Neto, que o Neto veio do Palmeiras e virou um grande ídolo da Fiel, então ele tem para reprisar a história do Neto. É lógico que sim, ele tem até mais condições de fazer mais história que o Neto, porque nessa época o Neto jogou num time que não tinha tantas estrelas. E ele vai vir para jogar num timaço. Ele pode ser campeão do mundo, né? Exatamente, né? exatamente. Libertadores. Então, assim, a trajetória dele... O segundo título do mundo do Corinthians, quem sabe o Kleber pode participar, né? Do segundo título nosso do mundo. Do Mundial, com certeza. E da Libertadores agora. E eu até faço uma outra previsão, né? Projeção. Eu acho que se o Corinthians for jogar o Mundial no Japão, vai ser... Não digo nem a segunda invasão, porque vai ser a primeira invasão, porque a primeira invasão foi interestadual. Essa vai ser a primeira invasão mundial. Que vai ter corintiano lá doidado, lá no Japão, com certeza. Eu falo isso daqui, você é louco. Não é que eu sou louco, é que já tem lá
um monte de corintiano. Tem a Gaviões da Fiel está Tem, lá. assim, no hoje Tóquio. tem o que lá? Tem Gaviões lá no Japão. Decaceiros lá tem hoje lá 300 mil Decaceiros, por aí. Ah, por aí, deve É. ter. Ou mais, né? E a maioria desse pessoal é oriundo de onde? São Paulo, Paraná, o pessoal lá de Belém. Sim. Tá certo? Mas digamos que seja a metade. E aqui em São Paulo e Paraná só tem corintiano. Então, desses 300 mil que estão lá, é 150, 200 mil corintianos, cara. Fora o que vai daqui, né? Fora o que vai daqui. né? Inclusive jogos internacionais, não sei se vocês acompanham até, não só futebol, mas de vôlei, de handebol, pan-americano. Sempre quando jogo. filma arquibancada, Sempre tem sempre a bandeira, tem uma bandeira do Sempre tem o manto Corinthians, né? sagrado, tem lá. sempre tem uma bandeira do Corinthians mesmo, realmente. Eu tenho uns 3 primos lá, já que ficam toda hora me enchendo. Falando isso, eu tenho que despachar a camisa pro Japão já, semana que vem. É brincadeira, né, meu? Não tem jeito. Então, eu acho que assim, você acha que o Kleber pode dar certo no Corinthians? O que você acha, Diogo? Acho que pode dar certo porque ele é um jogador que tem a cara, na minha visão, do Corinthians, né? Um jogador raçudo, um jogador que protege muito bem a bola, que sabe fazer gol, né? Inclusive ele vai ser bastante cobrado, né? Porque ele vem de uma torcida rival do Corinthians, né? Apesar de ele se declarou aí corintiano, né? Mas ele vai ser bastante cobrado para fazer o que ele fazia no Palmeiras, né? Porque no Palmeiras ele era o ídolo, assim, né? Porque o time do Palmeiras hoje não está muito bem, então ele é o jogador mais visado. Você Né? acha que não tá bem, bicho? Não sei. Não sei de onde você tem essa impressão. Só porque o Douglas, os caras que apontou, não, lá eu não quero ir. Aí eu vou pro Kleber. O André Lima, né? O André Então, Lima, não quis ir. nós vamos mandar o André Lima. Não, lá eu não quero ir. Pô, você acha que tem algum problema no Palmeiras? Tem. Palmeiras Acredito. O Palmeiras não vai fazer uma fusão, eu ouvi falar, Aristeu, é boato. Que eles Fusão vão do se Palmeiras? juntar. É verdade, eu ouvi que vai ter uma fusão do futebol brasileiro, né? Grande sacada do Palmeiras e presidente. Portuguesa? Portumeiras. Vai ser um Portumeiras. grande time, né? Eu acho que os dois times juntos devem dar um time bom para a Série A e as duas torcidas devem dar pelo menos a torcida do Santos, né? Eu acho que chega junto, porque a torcida do Santos cresceu muito, né? Nesses últimos anos aí, vem crescendo. Você não acha, Diogo? Você vê que ele me coloca. Esse cara tem uma- Ele me coloca. É o Guarani da Na Berlim, né? Guarani da pô, Tupiaçu. você já tá depreciando os caras. Eu já ouvi falar em Luzinha, agora tô falando. Não, que a tô Lusa brincando, mas tá eu acho que a disparada. Lusa realmente tá com o time até muito mais forte. Se botar hoje pra jogar com o Palmeiras não chega junto, não. É, O time da Lusa tá um bem, timaço, tá eles estão redondinho. bem, estão jogando no uma bola comentário essa redonda. semana aí que se fizesse um triangular São Paulo, Palmeiras e Lusa, a Lusa levava. Bicho. É, né? Apesar que tem um bom time lá, tem bons jogadores Tá lá. redondinho, né? O Corinthians tá de olho no Guilherme, no O volante. Ed, o Ed, Né? O Ed vai Ed, ficar lá, o Ed vai ficar lá, mas o Guilherme parece que o Corinthians tá de olho. e é novo, né? Tem 20 anos. 20 garoto, anos, garoto. volante, Dizem que já muito está potencial. acertado, né? É. Porque o Paulinho tá com uma proposta aí Da Roma, da né? Roma, né? Então não sei se o Paulinho fica. Então, 2 anos Guilherme- mais novo que eu, Guilherme. E o, e o Jorginho achou a posição do Luiz Ricardo, né? É verdade. Ele era meio atacante, botou ele na lateral, lá na ala, Se deu bem lá, né? se deu bem lá. Mas infelizmente acho que o time da Lusa vai se desfazer, né? Infelizmente. Uma Vários pena, se for jogadores, desfazer, vários acho que é uma jogadores pena. vão sair. Porque eu acho que a Lusa tá chegando pra ficar fazendo a parte do... Ia sair do escopo dos 4 grandes, né? Eu acho que ele tem time, hoje tem uma marca e a torcida tá vindo forte, né? É verdade. O Pavarini é seu amigo? Pavarini, não sei, eu conheço Pavarini. o Pavarini. Que Pavarini ele tá diz aí? perguntando aqui que leva o Timão a jogar bem no jogo e não fazer nada no outro, tipo contra o América. O que é essa oscilação? O que você acha, Diego, essa oscilação entre um jogo e o outro? Um jogo sensacional contra o Avaí e depois aquele desastre contra o América. Isso é questão também de adversário, né? Por exemplo, o América ele joga de uma forma fechada, né? Contra time grande. E o Corinthians, eu vejo que o Corinthians contra time pequeno, né? Chamado time pequeno, não desrespeitando o América, quando o Corinthians encontra uma equipe fechada, o Corinthians se complica. Na minha visão, né? O Corinthians se complica e Mas o muito. Avaí no jogo fechado também? Mas o Corinthians ganhou
no sufoco, né? Lá no finalzinho, né? Aquele gol de cabeça do Aquele gol de Edson, cabeça que a do gente Edson. ficou na dúvida se a bola entrou ou não, né? Exatamente. Então agora na minha visão, esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians, porque o Atlético vai vir fechadinho e só jogando no contra-ataque. Vídeo o Avaí aí, né? O Avaí fazia a mesma coisa e o Corinthians ganhou no finalzinho. Agora quando o Corinthians pega clássico, o Corinthians normalmente se dá melhor, porque são 2 embates de equipes grandes, né? Então o Corinthians, a equipe grande normalmente vai também pra cima do Corinthians. Então o Corinthians tem mais facilidade pra jogar. Então, a Camila quer saber o que você acha disso. A Camila é filha da Lu, de Valinhos. De Valinhos. Ela quer saber o que você acha disso, desse aspecto do time oscilar aí. Você que fala muito do motivacional, o que faz essa oscilação assim? Então, eu acredito ainda... Excesso de motivação pode causar isso achar também? que eu sou maluco, mas eu ainda acho que o Corinthians tá com o freio de mão puxado, cara. Na verdade, se colocar pra jogar esse time que deveria, assim, tá representando, claro, não desmerecendo, porque o Santos hoje é considerado o melhor time, mas que fosse um time pra jogar com o Barça, teria que ser o Corinthians, né? Porque de elenco, eu acho que em termos de futebol, o Corinthians ele tá ressuscitando o defunto, tá dando uma oportunidade aí pro América dar uma respirada, certo? Agora tranquilo, e eu volto a dizer, cara, o último jogo vai ser muito engraçado, vai ser divertido, que é contra a Porcada, certo? Em casa, imagina, Pacaembu lotado, os caras precisando empatar pra manter na Série A. E vão passar a faixa pra gente. Linda, hein, Aristeu? O que você acha, Diogo? Tá vendo? A imagem vou colocar na Berlinda. Né? Não é na Berlinda. Tô falando um negócio que é real, né, meu? Tá certo. Pavarini, eu lembrei. A família Pavarini é todo corintiano, cara. Eles são da região ali de Pirituba. Dá uma perguntada se Pirituba, falou que é de Valinhos. Não, a família Pavarini. A Camila falou que acompanha você no Twitter. No Twitter? Manda um beijo. Beijo, Camila. Continua acompanhando. Agora acompanha aí o Diogo e o Aristeu Kodama. Você tem Twitter? Tenho. @CardosoDi. É isso aí. @CardosoDi. Então, mas só interrompendo você, isso é o sonho de todo corintiano, né? O último jogo o Palmeiras tá pra cair, o Corinthians pra conquistar o título, né? Mas o Palmeiras precisa apenas de 3 pontos nesses próximos 5 jogos, né? Parece que 5 jogos. Acredito que uma vitória, não sei se ganha nesses 5 jogos, impossível, assim, na minha visão, mas acho que um jogo desses 5 ganha. Não acredito que o Palmeiras vai cair. Ele joga contra o Grêmio, né, amanhã? Contra o Grêmio. Lá no Olímpico, isso. Coisa tá feia. Mas acredito que sim, ganha uma dessas partidas. Cowboy acompanha a gente aqui no Twitter aí, Cowboy que faz os desenhos lá pro tio Milton Neves, lá tá falando que se a Lula fizer um desmanche, só vai ganhar do Palmeiras e do São Paulo no Paulistão. Isso com desmanche, né? Com desmanche. Queria saber se você tem, assim, quando você vai assistir o jogo do Corinthians, se você tem alguma coisa, como é que fala? Crença. Alguma crença, alguma mania que você tem quando você vai pro jogo do Corinthians, você leva alguma coisa, um amuleto, tem alguma superstição, você tem algum... Eu faço minha oração antes de sair de casa, com certeza, né? Na verdade, eu já me preparo um dia antes, né? A minha camisa já fica separada, minha esposa, apesar de ser... É sempre a mesma camisa? Normalmente eu vou com a mesma camisa, e é essa daqui, que eu gosto da preto e branco. Só a camisa, né? Eu tenho todas as camisas. Tem alguma outra, só a camisa que você usa sempre, alguma outra coisa? Que eu levo? Que você comigo usa tem um sempre, santinho que eu levo no bolso. Santinho, sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo santinho no bolso, né? E faço a minha oração, peço proteção para São Jorge e vamos que vamos. É que o Wellington tá falando que você sempre vai com uma sunga branca, bicho, nos jogos. Sunga branca? Então assim, eu tô achando que esse cara que tá falando deve ser São Paulino, quer me complicar. O Andrés... É o Pavarini. Que ouviu a mesma história, que você sempre vai com a mesma sunga branca. Ainda bem que é branco, se fosse verde ou cor-de-rosa é pior. Verde não entra nem no meu guarda-roupa, minha família já sabe, não adianta me dar peça verde, meus amigos já sabem, eu troco todas as peças, inclusive quando a minha filha nasceu, todas as roupinhas verdes nós trocamos em casa, todas. E verde salada? Só salada põe pra dentro, só salada de alface. Difícil, e é difícil eu comer salada, é ruim de eu comer salada, mas verde lá em casa nem entra. Salada você frita?
Olha, se puder eu frito. Na verdade, como eu não cozinho, não mexo na cozinha, aquela área é da minha mulher, né? Ali eu não entro pra dar palpite. Tá certo, Você né? viu o cara que dá a cadeira verde aqui, ó. Eu sentei, antes de sentar eu já vi que era azul. Você viu? Não, é confusão na certa, né? Confusão na certa. Esse Pavarini tá querendo me complicar, eu vou descobrir seu endereço, fica tranquilo, viu, Pavarini? Pavarini quer te complicar? Só uma pergunta aqui, pô. O Wellington diz, o Mamê casou com o hino do Coringão. Como casar com o hino? O Corinthians, na verdade, caiu, não sei se vocês se recordam, dia 2 de dezembro de 2007. Essa data eu esqueci. Não Esqueceu, eu me lembro que foi uma data doída. E era o dia da gravação da retrospectiva que nós íamos passar no casamento, né? Então eu tinha já combinado, a gravação foi dentro da quadra da Vai Vai, porque eu conheci a minha esposa na quadra da Vai Vai, pedi autorização para poder filmar e já tinha os ensaios para o carnaval de 2008, e eu casei no dia 5 de janeiro de 2008, então tinha um mês e alguns dias. E aquela data foi muito difícil, né, quando a gente perdeu, né, no meu prédio, inclusive, eu até mudei daquele prédio, porque eu dei o palmeirense, o porteiro era o palmeirense, o filho da mãe tremendo, e tinha um monte de morador São Paulino, palmeirense, os caras ficaram me esperando para estourar fogos. O porteiro até avisou, o William chegou, os caras fizeram foguetório no meu apartamento, fora as ligações, eu fiquei mal, aquele dia eu fiquei mal. E eu tinha que fazer a gravação, minha esposa já tinha combinado, a gente tinha marcado às 19 horas para estar na quadra Gaviões, na quadra da Vai Vai, para fazer a gravação. E aquele dia eu decidi, eu falei, pelo Corinthians, como minha esposa já tinha escolhido as músicas e tudo mais, não sei se você sabe, Aristeu, eu casei no templo budista. Tem todo um protocolo, uma tradição, minha família é budista, em respeito aos meus pais, a gente casou no templo, né? E tem as músicas que tocam. E aí eu decidi que eu ia entrar com o hino do Corinthians, e eu entrei com o hino do Corinthians tocado no sax, ninguém sabia, nem a minha mãe, num ensaio antes, eu entrei com a música que ela tinha escolhido, e no dia do meu casamento, eu troquei a música e botei o hino do Corinthians tocado no sax, meu amigo subiu o manto sagrado no meio da plateia, desconvidado. Foi lindo, cara. Foi uma emoção. Foi duas emoções, né? De eu ter casado. Um beijo pra minha esposa Verônica e minha filha Letícia. Letícia, que é corintiana, né? Já fala timão. E tem quantos anos? Tem 1 ano e 8 meses. Ela já fala timão. Ela já fala, não fala certinho timão. Corinthians é um pouco mais difícil. Ela fala Tians. Mas ela fala, alguma coisa ela fala. Timão, ela vê o símbolo, ela já vibra, que ela sabe, né? Nasceu corintiano. Porque corintiano é assim, né? Nasce, não adianta. Tem gente que quer virar corintiano. Não sei se vocês concordam com isso. Não, é que aprende, né? As pessoas assim não têm a noção do que significa Corinthians, né? Então o que o Ronaldo falou, ele era criança, ele era flamenguista. Quando ele se tornou adulto, ele virou corintiano, né? Ele veio aqui, ele conheceu a história do Corinthians, ele conheceu o que é ser corintiano e não tem como não se apaixonar, né, cara? Meu primo era São Paulino, depois virou corintiano. O que você acha disso? Olha, tem um passado que condena, né? Tem um passado que sempre condena, mas a gente tem o amor no coração, a gente perdoa essas pessoas, né? Merecem ser felizes. Eu acho que está na nossa missão também replicar o Corinthians para essa nação toda. Merece. Não é à toa que a Copa do Mundo vai ser no Fielzão. O cowboy tá falando que você não morava no condomínio, que você deveria morar no zoológico, porque só tinha porco e bambi lá do seu Putz, é verdade, tinha um monte, cara. Parece, né? Boa, cowboy! Boa, cowboy, boa, realmente. Mudei de lá. Fica tranquilo que eu mudei de lá. Deixa eu dar uns recadinhos aí pra galera lá do Corinthians lá. O Andrés fez uma convocação, uma reunião extraordinária, sobre uma solicitação, uma reunião do Conselho extraordinária, né, para fazer uma votação em relação à alteração do Estatuto do Clube, tá? Para definição em relação à eleição do Conselho Treinal, tá? E é agora no dia 17, 19 horas, e também ele vai dar esclarecimento sobre o projeto do estádio do Corinthians, tá? Então, reunião extraordinária do Conselho do Corinthians. E vamos ver lá o pessoal do Conselho se acerta essa parte da eleição do Conselho, que vai ser agora em fevereiro de 2012, né? Precisamos acertar isso daí. Outra coisa importante em relação ao Corinthians: próximo sábado, 19 horas, 11h30, Memorial do Timão, homenagem, Calçada da Fama, Fred Rincon e Gamarra. Conferindo lá, grande Gamarra, um dos maiores zagueiros que vestiu a camisa do Coringão. Vamos lá, galera, que o pessoal do Memorial trabalhando forte para homenagear os nossos ídolos. Merece, né? Com certeza. Gamarra jogou muito. Gamarra jogou muito, né?
Apesar que ele só teve um probleminha na vida dele, né? Creio eu, né? Ele encontrou um sujeito chamado Carlito Tevez, né? Que foi a única vez que eu vi o Gamarra errar um bote. O Gamarra, toda vez que ele dava o carrinho lá, ele tomava uma bola. A única vez que eu vi o Gamarra errar foi quando o Tevez estava no Corinthians, que ele fez o gol no Palmeiras. Ele ameaçou, o Gamarra passou e ele fez o gol lá no Palmeiras, né? Tá certo. Também cliente bom nosso, né? Assim, com certeza, né? Fazer o que, né? Uma coisa que eu ia falar com o PC também, PC, decepção total, apesar de nos últimos 10 segundos lá no ser eliminado do Carlos Barbosa na semifinal do futebol de salão. Semana passada já estava meio chateada que tomamos um chocolate no Parque São Jorge, tá certo? E agora ser eliminado de novo. Tem que mexer muita coisa, hein, PC? Vamos pro ano que vem aí, ou mesmo agora na Taça Brasil. Você acompanha o salão lá, Diogo? Não, o salão não acompanha. Esse último jogo eu assisti, né? Ali, o primeiro jogo foi 6-1, né? Eu só defendo, não é porque ele é da colônia, não. Que jogou com raça os 2 jogos. Valeu, Paulinho, um abraço, hein? Mostrou Joga que é muito, corintiano. Mas nós ganhamos no tempo normal Ganhamos agora e perdemos na prorrogação. 1-0, né? Pra mim, o melhor jogador do Corinthians nos 2 jogos foi o Paulinho, o japonês. E o Cime? O que vocês acham do Cime? Olha, o Cime, ele precisa melhorar a questão física dele lá, que ele tava se arrastando no final do jogo. Ele é um baita do jogador. O Cime joga muito, mas eu acho que ele tem que se aplicar um pouco mais, que ele tá deixando um pouquinho a desejar na questão física. Minha opinião. Não sei se em relação a isso. Mas que joga bola, joga muito. Isso é indiscutível, né? Torcida, o pessoal aí na torcida questionando bastante o Leandro, o goleiro do Corinthians. Pra mim também, que eu olhei assim, um pouquinho acima do peso, né? Apesar que o pessoal só não já, mas pra mim também me pareceu um pouquinho acima do peso. Então, PC, vamos lá, né? Vamos bola pra frente. O que vocês acham em relação aí o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense aí? Você acha que o Tite, o Diogo, conseguiu reverter essa parte motivacional? Você acha que os caras... O que você percebeu aí de ontem? Não sei ele mesmo os caras já estão mais motivados. Ele mesmo na entrevista coletiva disse que o Corinthians vai jogar de uma forma diferente amanhã, né? Vai atuar de uma forma indo realmente para cima do Atlético Paranaense, né? Só que também o Antônio, não sei se o William viu, você viu que o Antônio Lopes já jogou pressão pra cima da arbitragem. Vocês chegaram a ver essa semana? Não sei se vocês chegaram a ver. Mas eu não... Falando que a arbitragem já vai estar, digamos que favorecendo o Corinthians, né? Então ele já jogou a pressão em cima da arbitragem, caso acontecer algum erro que favoreceu o Corinthians. Essa rodada não vai ter nenhum árbitro FIFA. Nenhum, né? Nenhum. Essa rodada não vai ter nenhum árbitro FIFA. Não sei porque. Em relação ao sorteio, que eu acho que está tendo algumas dificuldades em relação de não colocar árbitros de estados de times que estejam dependendo do resultado. Mas em relação ao jogo, acredito que o Corinthians vai... Eu acredito, assim, numa opinião de jornalista, que o Corinthians ganha o jogo, mas ganha no sufoco. Realmente no sufoco. Questão de um gol de diferença, né? O Emerson Sheik... Inclusive o STJD é brincadeira, né? Primeiro suspende e depois o jogador, depois de 3 horas aceita o efeito suspensivo. É só pagar uma cesta básica lá, né? E já isso infelizmente acontece direto no futebol brasileiro, né? Mas acredito que o Emerson Sheik, na minha visão, tem sido o melhor jogador do Corinthians. Não sei na opinião de vocês. Sempre quando ele entra, ele incendeia o jogo. Na minha visão, ele, pra mim, deve entrar no lugar do Alex. Em relação ao Sheik, ele foi julgado, condenado e foi... E 3 horas depois, efeito suspensivo, ele vai o poder João jogar Transporlim conseguiu um efeito suspensivo. Que é bom, né? Nossa, ele é um advogado excelente. Então, acredito amanhã um jogo truncado, um jogo difícil, mas acredito numa vitória do Corinthians aí. Você acha que é tranquilo amanhã? 3-0, vamos passar a carreira em cima do cara? 3-0 fora o show, os caras podem botar pressão, é Corinthians, estamos em casa, Espírito São Jorge, e vai ter chuva amanhã, então é a nossa cara, certo? Tá certo. Corinthians é nessa base. Gols de quem? Eu acho que amanhã o Edson faz o golzinho dele, o Sheik deve fazer um golzinho dele, certo?
Tô torcendo aí pra ver se o Ralf faz um gol, que ele também é um guerreiro. Gosto do futebol do Ralf, eu acho que hoje é o melhor volante que a gente tem na atualidade e eu gosto do futebol dele, torço, quem sabe ele bota um dele lá pra dentro. O que você acha em relação eu também gosto bastante do Ralf, é um guerreiro dentro do campo, o Corinthians sente muita falta quando ele não tá jogando. Sim. Mas você não acha que o Antônio Lopes foi um pouquinho abusado em falar que terminou o jogo, agora vamos pra cima do Corinthians, e pelo menos o que eu vi aí, algumas matérias, ele falando que vai vir com 3 atacantes? Isso aí, eu acho que foi abusado até demais. Na minha visão, o Atlético Paranaense não tem... Se perder do Lanterna, não vai perder do vice-lanterna, o Atlético tá quase em cima. Não tem equipe pra falar. É um kamikaze. O Atlético Paranaense não tem equipe pra falar que vai pra cima do Corinthians, né? Que tem jogadores extraordinários. Quem é o único jogador extraordinário do Atlético Paranaense? Paulo Baier, não é? Bota menos. Jogador mais. Isso aí é complicado. Ele chega ali pra caramba. Atenção, Paulo sorte. André, Castan, sem falta perto da área, só cercando ali, porque... Só tem Paulo Baier, o resto não... uma coisa que precisa tomar cuidado, talvez contra-toque, porque o Guerron é muito rápido, né? Tem o Marcinho também, né? Marcinho, que jogou no Corinthians e tal. E é engraçado que assim, o Marcinho, quando ele passou pelo Corinthians, ele parecia que tinha um futuro bem promissor, e aí o futebol dele foi caindo, depois foi pro Palmeiras, foi caindo, tá lá no Atlético Paranaense, né? Isso que né? O Guerron também apareceu depois acabou sumindo, mas ele é um cara que tem muita força física, o Guerron, né? E para jogo, né? Se os caras fizeram a opção por contra-ataque, ele é um cara muito perigoso. Eu considero ele muito perigoso em contra-ataque, o Guerron. Para o outro lado, que é vantajoso para o Corinthians, que o Manuel, que é um bom zagueiro, grande zagueiro, não vai jogar. Estava sendo especulado até para jogar no Corinthians, né? Mas não deu especulado. certo. Eu particularmente, assim, eu acho ele um bom zagueiro, muito bom. Só que assim, ele é muito explosivo, né? Se você acompanhar um pouquinho o Manuel, ele tem muitas expulsões. Então isso que acho que para o Corinthians, se ele não se controlar nesse aspecto, não serviria. Mas seria para compor elenco, né? Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Precisa trazer aí mais um ou dois zagueiros aí fortes para o ano que vem, Aristeu. Você não acha? O Corinthians trouxe e contratou o Felipe do Bragantino, né? Mas para disputar Libertadores é outro nível, esquema, né? Outro esquema, né? Para jogar um Paulistinha, beleza, mas eu acho que para uma Libertadores, acho que um zagueiro mais renome, né? Um cara que já tem uma segurança, já tem uma estrutura. Você acha que não, Aristeu? Bom, outros nomes que foram especulados aí que a gente escuta é Luizão. Só que eu acho difícil, porque parece que ele renovou faz pouco tempo. E o Hever, que está no Atlético Mineiro. O Hever é um bom jogador. Ele é um bom zagueiro. Não sei se vocês concordam, eu não entendo a diretoria do Corinthians, mas para volante, o Corinthians só tem o Ralf, o volante, primeiro volante. Quem é o reserva do Ralf? Moradei. Não dá. Para Libertadores. Na minha opinião, se o Ralf não dá, o futebol queira não, mas Moradei com o Ralf não dá. Mas sei lá, uma suspensão do Ralf ou até uma contusão entre a Moradei na Libertadores, complica. Eu acho que é complicado. Acho que a diretoria do Corinthians deveria investir mais num primeiro volante. Num primeiro volante aí. Lógico que a nível do Ralf hoje é meio complicado, mas com certeza no mercado deve ter um jogador melhor que o Moradei. Eu acredito nisso. O Bruno Otávio que tá no elenco, pra mim é melhor que o Moradei. Mas também eu acho que não. Pra jogar uma Libertadores é outro esquema, né? Então realmente o Corinthians deve investir nisso aí, no primeiro volante. Cowboy falando que amanhã o Furacão não vai passar de uma brisinha. 4-0, primeiro gol do Imperador. Acabei de consultar a mãe de Iná, que beleza. Isso aí. O Fredini, grande Fredini, palmeirense. Boa tarde, ao contrário de todos pensando, o Atlético Paranaense vai dar um show de bola. Cuidado, Timão. Pode dar show, contanto que o resultado seja 1-0 pro Corinthians, pode dar show que eles quiserem, faz malabarismo, faz o que quiser. O Palmeirense torcendo pro Atlético, eles têm que torcer mesmo pra esses times, né? Isso é verdade. O Andrei Valinhos falando que o Corinthians vai tremer porque a camisa do Atlético é rubro-negra. Sim. Desde quando o Corinthians treme pra rubro-negro? O Andrei, você tá muito na pinga essa hora, hein, meu? Tá cedo ainda, hein, Andrei? A mulher vai botar você de molho aí, hein, Andrei? O que o cara tá fazendo lá? Meu, o cara bebeu muito, hein, meu? Nossa Senhora. O que vocês acham como
como corintianos, que o São Paulo cresceu muito em rivalidade com o Corinthians, né? Na visão de vocês, a grande rivalidade do Corinthians, quem é? São Paulo ou Palmeiras? Acho que hoje é o Santos, né? Santos? Eu acho que hoje é o Santos. Palmeiras e o... pelo menos assim, nos últimos jogos. Porque o São Paulo já virou um freguês de carteirinha nosso, certo? É cliente já nosso. E o Palmeiras não tem futebol pra disputar, né? Não dá nem pra falar, né? Eu acho que o time que tá chegando junto ali é o Santos. Mas o que te atiça? Hoje, Você fica louco se perder, se perder. olha, ainda eu acho que é o Palmeiras. O Palmeiras é um grande rival nosso. Brincadeira à parte, o Palmeiras incomoda mais, né? Perder para Palmeiras. Hoje eu particularmente acho que assim, perder é ruim pra qualquer um. Pra qualquer um, Pra né? mim, não tenho. Mas você fica mais chateado. Não, perder é jogo importante, independente pra quem seja. Se é Palmeiras, São Paulo, Taubaté, Piratininga, sei lá, qualquer time. perder Pra mim é ruim, o jogo pra mim é mais importante, né? Então eu particularmente, eu sempre fui pro estádio para ver o Corinthians. Para mim nunca me interessa o adversário. Então o estádio para mim depende se é São Paulo, Palmeiras. Quando o Corinthians estava na segunda divisão, que aqueles outros times lá, eu ia pro estádio sempre fui para ver Corinthians, né? O outro para mim é indiferente, né? Apesar de ter essa polêmica toda, que não sei, parece que o pessoal quer saber quem que é o principal rival, adversário do Corinthians. É cíclico, né? O grande fato qual é? É nós, Corinthians, e o resto. E o resto? Né? Então, é tipo a coisa. Agora, recentemente, o que o Corinthians está tendo agora? Ele está disputando um mini carioca. Porque os rivais hoje do Corinthians, quem que é? Flamengo, Vasco, Fluminense, que estão brigando com a gente lá, na ponta da tabela. Né? Então, quer dizer, o que é ruim pra gente é perder, pô, né? Pra esses times aí. Não é perder pro Palmeiras, pro São Paulo. Os caras, pra mim, é indiferente, né? Não sei, não acha que é um mini carioca? O Corinthians tá jogando mini carioca. Apesar que a gente não vai ter confronto com mais nenhum desses times, né? Agora a gente só disputa com os times teoricamente mais fracos, né? Mas eles estão todos torcendo pro Corinthians perder. Ah, sim, mas sempre foi assim, né, Kodama? Corinthians e o resto. Os caras... Por isso que eu falo, palmeirense, santista, São Paulino, não torcem pro Corinthians, que vocês são zica. Por favor, cara, não torcem. Gostei aqui. Boa, Wellington, é isso aí. O maior time de rivalidade do Corinthians hoje é o Barcelona. Boa, é isso aí, velho. Eu concordo plenamente com você está correto. Tem que estar ali no mesmo nível, né? Não tem outro time. Tanto que eles não quiseram vir disputar conosco agora, né? Foi convidado, não foi isso? Tô errado? Foi convidado. Foi convidado, mas a história diz que eles são fregueses ossos, né, o Barça? Com certeza. Isso daí, nós apanharam no Sub-17 lá, a gente lá. Não, mas no time esse ano principal e ano também, passado, né? No time principal duas também. vezes. Duas vezes, imagina, com Messi e tudo mais. A gente manda jogador lá pra eles, lá pra ver Hulk se melhora. marcando o Messi não ia ter nem jogo. Masquerando passou onde antes de ir pra lá? O Diogo passa mal. Quem? O Diogo tá passando mal aí. Calma. Vocês são engraçados, muito engraçados. Engraçado não, eles são especialistas. É humano, né? É humano da TV, né? Andrei Valinhos aí, Ô, Andrei, não vá dirigir daqui a pouco, viu? Não vá dirigir, bicho, porque você tá falando que passou a ponte da amizade e o Corinthians não aguenta. É melhor disputar o Paulistão. Não, acho que você não pode dirigir, viu? Porque quando beber, não dirija. Depois manda aqui no chat aí qual a marca da pinga que você tá tomando, deve ser boa. Lá em Valinhos acho que tem muito alambique lá, não é? Ah, com certeza. E lá o pessoal começa... Ele tá falando Valinhos, mas eu acho que é de Campinas. Pergunta aí, ó. Se tiver como você fazer uma busca aí, você vai acertar. Campinas. Campinas ou é Valinhos aí, ó? É tudo ali, né? Tudo ali do lado e tal. Mas se tiver essas de alambique boas que você tá tomando, manda pra gente aqui. Pode mandar aí, viu, André? É legal. Mas Mamê, o pessoal tá falando pra você falar aí do seu projeto social aqui e tal.
do Projeto Abraço. Isso aí, dá um recado. O Projeto Abraço já estamos os destertores do programa. Projeto Abraço tem como lema fazer da nossa diversão uma boa ação, é um trabalho social, não tem envolvimento também com futebol nem religião. É um grupo de jovens unidos pela causa social, né? A gente tem a proposta de ajudar não só entidades, normalmente entidades que não têm apoio e subsídio do governo, mas famílias, pessoas carentes, na qual a nossa área de triagem tem todo um cuidado de averiguar as informações porque hoje é muito comum, né? Ele vê um grupo fazendo bem, eles vão lá, pedem isso, aquilo, e se você não checar, tem muita picaretagem também no meio social. Eles aproveitam, né? Hoje está na moda, é muito bacana falar em responsabilidade social, eles aproveitam aí grupos que têm trabalhos sérios e a gente tem um cuidado. Já erramos no passado com algumas instituições, né? Algumas pessoas que a gente acaba descobrindo, mas isso faz parte de todo o trabalho. E esse último ano nós tivemos o privilégio de entregar a Casa do PAC, que é o Projeto Amigo das Crianças, ou o Projeto Ame o Corinthians, né? Como eu digo pro pessoal. Mas é Projeto Amigo das Crianças, não tem nada a ver com o programa PAC do governo, certo? E era o segundo item de maior despesa, o aluguel da casa. O primeiro item é a folha de pagamento, como nós por hábito não temos... não doamos em dinheiro, nós compramos a Casa do PAC hoje, avaliado mais de 300 mil reais, e entregamos agora recentemente. O Aristeu conhece o nosso trabalho, né, já esteve apoiando, inclusive divulgando, né, em algumas atividades o Projeto Abraço. Obrigado, viu, Aristeu, em nome de toda a turma dos voluntários do Projeto Abraço e os colaboradores. Né, quem quiser conhecer, nós temos no Twitter também, Projeto Abraço, tem no Facebook e Projeto Abraço. E tem também o nosso site, www.projetoabraco, né, sem o cedilha.com.br. Deixa lá sua mensagem, conheça um pouco o nosso trabalho. Legal, meus parabéns. De repente, William, a gente pode até conversar aí, tem lá o projeto do Corinthians, lá o time do povo, a gente fazer algumas parcerias aí, fazer algumas coisas legais aí, né? Eu acho que isso é... Qualquer tipo de ação social, acho que é bem-vindo, independente de time. Antes de mais nada, é gratificante. É gratificante. A gente tem até o goleiro pentacampeão do mundo, o Marcos, né, sinalizou através de um contato que ele gostaria de conhecer melhor o nosso trabalho e, com certeza, para o nosso grupo é super bem-vindo, apesar dele hoje representar o Palmeiras. É uma figura extremamente importante, ele também faz um trabalho social bacana e ele gostaria de conhecer melhor o Projeto Abraço. A gente teve a informação essa semana agora que passou, né? Bacana, então a gente tem até pessoas do meio, né, do futebol que faz o bem. Hoje acho que o Corinthians é o time que mais colabora nesse aspecto, em ações sociais, tem um trabalho fez uma doação pro Teleton lá, que o Andrés esteve lá, faz a campanha do sangue corintiano, né? Então, campanha linda, hein? Exatamente. De doação de sangue, exatamente, né? Sangue azul, nosso, né? Vale como 10 bolsas de sangue. Diogo, manda sua despedida aí para os nossos amigos internautas aí, a sua programação, para te acompanharem lá na Rádio Trianon também. Grande abraço aí aos amigos ligados no Kodama na Rede, é isso? Opa, sim! Obrigado pela audiência aí de vocês, é um grande prazer. Obrigado, viu, Kodama, pelo convite. Espero retornar. Claro, com certeza. Obrigado, William, conheci ele aqui agora. Prazer, Diogo. Deus abençoe você também, Kodama, sua família. E eu tô na Trianon, na Nova Difusora, né? Certo. Às 20 horas, eu estou com boletins do Corinthians, né? Boletins diários, né? Das 8 às 9 da noite eu entro ao decorrer dessa 1 hora. Então, 740M ou 1540M ou www.radiotrianon.com.br ou novadifusora.com.br. Mandar um abraço por Francisco Rossi, lá do Francisco Rossi Júnior, que é o coordenador da Nova Difusora, que ele falou para mim que estaria acompanhando eu aqui no programa, né? Um grande abraço para ele. Namorada, que senão você vai apanhando. É verdade, eu ia mandar um beijo para minha namorada que está aqui nos estúdios, né? Agora deu sorriso, você viu que ela tava séria. Deu sorriso agora. Tem jogo hoje, hein? Parabéns, Daniel. Tem jogo hoje. O pai dela tá assistindo, Não tem problema. Manda um abraço pro sogrão também. Manda um abraço. Um abraço pro José Antônio, que deve estar assistindo. Acredito pra dona Sirlene, que é a mãe dela também. Deve estar todos assistindo. Um grande abraço pra todos. São maravilhosos, são demais. Gente boa demais, abençoados. Então, um grande abraço para todos eles, para todos
telespectadores aí que estão assistindo a gente. Deus abençoe a todos aí. Tá certo. O Twitter qual que é? @CardosoDi. Tá certo. Cardoso com S. Qual que é o seu lá? Seu... Meu Twitter? Isso. William_Mame, M-A-M-E. Pode acessar lá, eu posto algumas coisas não só do Corinthians, mas do nosso trabalho social e também nas palestras, do trabalho do Arita. Quem quiser acompanhar, tem no Facebook também. Posso mandar um beijo pra galera também? Claro, um abraço, com certeza. tá? Então quero mandar um abraço especial para toda a família Arita, né, que participa não só das nossas atividades, mas de modo geral replico bem, né, ajuda diversas pessoas, a turma do Projeto Abraço, faça da diversão uma boa ação. Obrigado por vocês fazerem parte dessa família maravilhosa. Quero mandar também um abraço especial aí pro Andrei, né, que participou, que é de Valinhos. Quem mais que mandou? A Camila e a Camila Pavarini, a família Pavarini. Teve também como chama o outro rapaz aí? Selma, Wellington, todos corintianos. Tem o Luciano Francesco, corintianos doentes lá do Arita. E mandar um beijo especial, com certeza a minha esposa deve estar torcendo em casa. Verônica, te amo, amor. Daqui a pouco prepara o campinho, tem jogo em casa também. E a minha filha Letícia, né? Um beijo especial para minha sogra, para os meus pais e para minha família toda. Valeu. Valeu, galera. Estamos aqui. Vou mandar um último abraço. Zoreia, você é nós, você é Corinthians aí. Um manifesto legal, beleza, lá no CT. Sem violência, na boa. Um manifesto solitário, mas sabe que a gente está contigo lá, viu? Um grande abraço para você, Zoreia. E sábado que vem a gente aqui de volta, aqui 18 horas, galera, acompanhando aqui o Kodama na rede, ou me seguindo lá pelo Twitter, @AristeoKodama. Forte abraço, vai Corinthians, tchau!